Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos. Aqui é o canal do Astrocabana no Instagram. Então a gente chama Nando Astrocabana, tá bom? Então eu vou convidar a minha. Vou buscar ela por aí, a Thelma, minha convidada dessa noite. Oi, Carlos, boa noite. Obrigado a todos que estão junto conosco. Hoje é uma noite fria aqui onde eu moro, com chuva. Oi, Maria Goretti, tudo bem? Então a gente vai ter uma noite especial, vamos esperar o pessoal entrando, né? Vamos falar sobre a astrologia chinesa, é uma surpresa, é uma outra visão, porque muita gente pensa que a astrologia chinesa, aqueles dos 12 signos, dos animais, não é? E hoje a Thelma vai fazer uma apresentação. Então eu vou dar uma olhadinha. Oi, boa noite, Aline. Bem-vindos, todos estão chegando. Só para avisar que essa gravação vai ficar disponível aqui no IGTV. Oi, Vitor. E depois uma cópia eu vou passar para o canal do YouTube, o canal Astrocabana. Todo mundo conhece, se não conhece, vai lá se registrar, se inscrever. Astrocabana é uma palavra só, com K no meio, cabana. Então fica Astrocabana, é só digitar lá no YouTube. Tem muito material, tem muito conteúdo lá para quem não conhece. Se você gostar de hoje à noite ou gostar de lá, por favor, divulgue para as pessoas que você conheçam e que gostem, curtam a astrologia, né, e cultura em geral. A Aline está lá, Vitor. Então eu vou buscar agora a minha convidada aqui para a gente começar, né? E agradecendo, pedindo a proteção do deus Hermes, Mercúrio, toda a honra, toda a glória, porque está no movimento retrógrado. Então a gente tem que ir com muito cuidado para não ter maiores complicações eletrônicas, hein, de comunicação. Vamos ver aqui se eu consigo achar. Tânia. Não, Thelma. Oi, Thelma. Aqui. Vou pedir para entrar na sala, né? Então. Vamos ver. Não. Peraí. Deu confusão aqui. Eu estou convidando. Não. Thelma, pede aqui para. Oi. Oi, eu entrei? Entrou, deixa eu ver aqui. Uhum. Thelma, tá aqui. Tudo bem? Se você. Tudo bem. Deixa eu ver, eu vou pedir aqui pelo que eu estou vendo na câmera, se você puder abaixar um pouquinho a câmera para a gente Sim, ver um pouquinho mais do seu pescoço. Vamos ver. acabei E de aí temos. perceber. Porque Agora, existe. Ó, eu também, minha cabeça está cortada aqui, porque existe um corte quando a gente aceita um convidado, existe um corte de tela. Não, tá uhum. ótimo agora. Tá E agora, bom, tudo então, bem? boa noite. Muito Boa obrigado noite. por ter aceito o convite. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? E estar com a Nata aqui da astrologia presente. É muito bom, uma honra. Tem alguns colegas que vieram assistir, que disseram que viriam assistir a gente. Ah, Uhum. eu estou sem aqui aquele papelzinho que eu estava divulgando, então eu vou pedir para que você mesmo se apresente, por gentileza, aí aquele que a gente, né? Você fale a sua trajetória, basicamente, né? Na astrologia chinesa, no taoísmo. Acho que a gente pode começar com isso. Oi, Rosângela, boa noite. Boa noite a todos, né? Bom, começando, né? Falando um pouco sobre a minha formação, a minha atuação, né? O meu conhecimento. Esse conhecimento da astrologia, ele é uma ferramenta taoísta, né? Existe a astrologia chinesa como um todo, né? E existe dentro da astrologia chinesa esse estudo mais específico, né? Dessa astrologia chamada taoísta. Existem várias escolas e várias correntes de estudos, né? Eu pertenço a uma linhagem, e isso é muito importante quando a gente está dentro de uma tradição, né? E vai fazer um estudo tão profundo quanto esse, né, Nando? Então, eu venho de uma tradição, eu tenho uma Sim, formação, uma espirituação, desculpa, uma formação, né, no caminho do estudo taoísta já há muitos anos, muito tempo, né? Tenho uma formação espiritual e religiosa, né? Eu tenho um cargo chamado Dao Shi, seria um cavaleiro do Tao, né? olha Eu que faço interessante. parte aqui no Rio de Janeiro da Sociedade Taoísta, né? Então, eu sou discípula do Mestre Shen, né? E há muitos anos eu estudo. Primeiro eu comecei pelo I Ching, que é a raiz desse pensamento, né? E mais à frente eu juntei esse conhecimento
algo que me chamou muita atenção, despertou muito a minha curiosidade, que é a astrologia polar taoísta, né? Então, a gente teve um bate-papo rápido, né, e interessante, até para situar essa origem, né, quando fala Isso. cavalo, né, o animal, né? Por exemplo, esse ano é um ano regido por uma energia que é uma combinação entre o céu e a terra, de duas energias que são diferentes, mas que se juntam por uma polaridade, como a gente costuma dizer. Esse ano é um ano que a gente fala que é o ano do tigre, né, do tigre de água. Então, isso tem um simbolismo, né, tem uma leitura que você faz, e essa leitura, quando você fala em tigre de água, foge um pouco daquela questão dos 12 animais, dos 12 signos, né? Isso, isso. Né, que a astrologia ocidental também trabalha com esse conceito, né, de signo, né? É, então, essa representação energética que é importante a gente reter, guardar como fonte, como conhecimento, né? E é isso que faz a nossa leitura, né? A gente vai, na verdade, trabalhar a partir desses códigos, que são energias do céu e da terra, né? De natureza yin, natureza yang, porque a fonte, o princípio Ah, eu desse pensei conhecimento nisso, no Yin e yin no e yang, Yang, né? é. Então, tudo está baseado na mutação, né? Nessa união desses opostos que se atraem, né? Bem Que se... libriano, né? Que nós estamos com som em Libra. União, harmonização, os opostos, não é? Então, a interpretação vai considerar esse movimento. Isso é fundamental na interpretação taoísta dessa visão do mundo, né? Desse código energético que, como no ocidental, a gente obtém no momento do nosso nascimento, né? Do primeiro sopro, da primeira respiração, né? Então, a gente traz essa informação e ela é transformada, né? Ela fala da própria mudança ao longo da nossa vida. Né? Então, a astrologia chinesa, são várias astrologias, né? Como a gente conhece a ideia dos animais, ela é o princípio básico, né? Mas ela não é suficiente, né, nesse sentido. Aí você tem Sei. outras escolas, e tem uma escola que chama Quatro Pilares, que eu acho que quem está aqui já deve ter ouvido falar, que vai trabalhar com essa relação do tronco e do ramo. E aqui, digamos assim, a minha astrologia, né? Se eu posso falar astrologia, e a gente pode conversar um pouco sobre isso, não. É a polar taoísta, que vai trabalhar não só com tronco e ramo, com energia, mas com a força das estrelas, dos luminares. Já tenho três Então, perguntas, só pelo que você falou. Então uhum, vamos ver. Assim, já vou engatilhar e já vou jogar as três perguntas, aí você se vira depois respondendo, porque senão eu esqueço, Thelma. vamos Primeiro, você lá. fala. Então vamos lá, peraí, eu vou falar as três. Primeiro, você fala de energia. Tem a ver com os elementos fogo, terra, ar e água, madeira e metal? Segunda pergunta, polar, tem a ver com estrela polar ou polar em geral? E depois, a última, a gente retorna lá, qual é realmente a diferença básica entre a astrologia mais mundana, a dos 12 animais, do carneiro, da cobra, do porco, e aí depois a gente vai continuando. Quero saber a diferença com o ocidental, mas vamos começar agora que eu te perguntei. Energia, fogo, terra, ar e água, polar das estrelas. Vamos lá. Então, a gente trabalha com 5 elementos, né? A ideia dos 5 elementos, que são 5 movimentos energéticos, que nós temos no céu e também temos na Terra. Então, na verdade, tudo é o desdobramento dessas energias. Né? É como se fosse uma árvore, né? Também esse conceito da árvore da vida que a gente vai usar. Então, Ai, você lindo. tem, você tem a energia, movimento começando pela madeira, a vida começa pela madeira, né? Ela surge da terra, Ai, que ela interessante. então, é o invisível, né? É o visível que surge do invisível. Então, é a madeira se levantando da terra, do invisível, para se tornar visível. E essa madeira, ela fala da expansão, né? Do crescimento. E a expansão leva ao fogo, né? Que é a abertura, né? Que é o momento da exuberância. O fogo, ele precisa de algo. O fogo, ele naturalmente, o movimento do fogo é voltar-se para a terra. Então, ele vai alimentar, ele vai transformar a terra, que é o terceiro elemento. A terra vai gerar o metal, vai produzir o metal, o precioso,
né? E aí a gente volta para aquilo que é guardado, para o que está debaixo da terra, para o invisível. E por Isso. fim, a gente tem a água, que é a geradora de todos os seres, né? A vitalidade, a força vital que permite que tudo se renove. Então a gente fala de um ciclo, né? 5 elementos num ciclo, né? O que é muito interessante. Então, a gente está sempre trabalhando com essa energia. Eu falei tigre de água, né? Então, tigre é relacionado a uma energia de um elemento. É um simbolismo, né? Que a gente usa para se referir à energia da madeira. A energia da madeira que se movimenta, né? Que começa a ativar uma força. E isso está muito relacionado à característica do tigre, né? Então, essa relação, na verdade, quando você começa a estudar, você começa a perceber os nomes que são dados pelo chinês antigo, né, estavam relacionados ao próprio movimento da natureza, entendeu, Nando? Então, Entendi. essa é a linguagem, né? Tá. Então, quando alguém começa a pensar, né, a relação que tem eu sou cavalo, eu sou porco, né? Então, existe uma relação energética, né? Existem características que são atribuídas a esses animais, mas são características energéticas, né? Isso é muito interessante. Você me perguntou sobre a estrela polar. Pois é, a estrela polar é que rege, né? Inclusive, hoje é uma data muito importante para nós, taoístas, porque marca o início de 9 dias de preparação e de contato, de aprofundamento, de meditação com as estrelas da Ursa Maior. São vistas no céu da China, né? No hemisfério É no norte. hemisfério norte, isso. Mas é Então, hoje mesmo? hoje é o primeiro dia, dentro da tradição taoísta, que a gente são 9 dias, porque a Beidou, a Ursa Maior, são 7 estrelas. Mas tem 2 que são invisíveis. A Beidou, a constelação, eu estou falando em chinês, né? A Ursa Maior, Big Dipper, ela está presente em várias tradições astrológicas, né? Na antiguidade, ela regia, né, o movimento, as pessoas se orientavam por ela, né? Isso. São E as é muito sete irmãs, não? Que eles chamam? Eu não sei se chamam sete irmãs. Eu sei que na astrologia, no mundo árabe, né, de onde vem essa denominação mais comum. Depois, se você quiser, eu posso até passar para você Quero ver. em árabe, tá? Que fala dessa correlação. Se alguém tiver essa Interessante. informação de sete irmãs, eu não sabia. Ah, Mas, é porque eu estou confundindo. As sete irmãs eu acho que são as Pleiades, que é outra é, coisa. mas de uma certa forma, elas trabalham em harmonia, né? Elas Em estão harmonia. juntas em rotação. Então, a Polar Star, né, Polaris, como é chamada, ela não é uma estrela fixa também. Ela traça dá uma orientação, mas ela é viva, ela se movimenta. Então, tem estudos que falam de mudanças das estrelas polares. Claro. Durante muitos milênios, né, 1000 anos, você tem mudança da estrela também. Então, a Interessante. astronomia trabalha muito bem com isso. Por quê? Você sabe também, e aí, você, né, quanto eu, né, que a tradição de olhar para o céu, de observar o céu, de ler o céu, né, não era só do que a gente chama, né, aqui astrologia, né, é uma visão completa, né, leitura do céu. Né? Então, a relação com os Isso. astros, elas eram consideradas como um todo. Né? Então, daí Ah, vem essa ideia. E que complementa as estrelas da constelação da Ursa Maior é o que a gente chama de Nandou, constelação do Sul, né? Que são as estrelas que se fala que é uma parte de Sagitários, elas têm os nomes em chinês. Né? ah, Então, você soma essas estrelas e no centro você tem a estrela polar. Essa rotação, né, é que vai dar a leitura de acordo com o movimento energético do seu nascimento. Então, e a hora de nascimento é importante também para isso? ela é importante. E aí tem um aspecto, que é o aspecto energético, porque a gente trabalha com a hora, cada hora chinesa equivale a 2 horas nossas, né? Então, o que acontece? Se você nasceu às 11 da manhã, você está no limite entre uma hora e outra. Se você nasceu às 11h20, você pertence a uma hora que é entre 11 e meio-dia e 59.
né? Então, dá uma margem maior de leitura, né, de interpretação. Por que você considera isso? Por conta do movimento energético, né? Por conta da própria mutação. Então, na visão chinesa, taoísta, você está dentro de uma área de referência, né, energética. Então, isso é muito interessante. E abre discussões para muitas coisas que vocês sabem tão bem. Como a questão do destino, porque se você tem gêmeos do mesmo sexo, né? Como é que você vai dizer, mas quais são, por que os mapas estão diferentes? Porque é o livre-arbítrio, é o destino da pessoa. A gente tem dois conceitos de destino, né? De destino e livre-arbítrio. E um conceito como se fosse mudança, que a gente não tem em português outra palavra, né? Mas o chinês tem. Então, como algo que é dado energeticamente, né, quando você nasce, e a outra, a possibilidade dessa transformação. Então, transformação, duas coisas na leitura do mapa, né? E isso é muito interessante nessa abordagem, né? De você conseguir trabalhar dentro de uma carta, que você vai também trabalhar com casas, tá? Tem 12 casas também. Também tem 12 casas. 12 casas porque essa astrologia, ela é baseada no princípio da astrologia indiana, né? Então, quando ela chegou na China, há muito tempo atrás, ela veio junto, né, com budistas, né, e ela foi transformada depois para uma ferramenta taoísta, né? Então, acho que eu estou falando muito, né? Vou deixar você perguntar. Não, vai falando aí, eu vou interrompendo, tá bom? Já que você falou da Índia, o mapa astrológico clássico ou moderno, feito à mão ou por computador, ele é redondo ou é quadrado ou retangular? Ele é quadrado porque ele não segue o movimento dos astros, né, dos planetas. Então, na verdade, a gente trabalha dentro de uma concepção também quadrada, né, quer dizer, ela é baseada nessas casas, são 12 casas, né, que falam dos aspectos da nossa vida, mas tem uma coisa muito interessante, que é um 13º palácio, né, que ele não está explicitado no mapa, quer dizer, ele não constitui-se como uma casa própria, né? Ele vai aderir a um aspecto da sua vida pessoal, que diz respeito só a você. Interessante. É tão chique que não é mais casa, já é palácio, né? A gente chama palácio, casa, a correlação. Por quê? Porque a linguagem dessa astrologia, ela ganha uma relevância social e cultural, histórica, na China antiga. Isso. A gente sabe como é a China. Sabemos um pouco da história da China, das conquistas, né, das grandes batalhas, dos grandes imperadores. Então, o imperador tinha sempre na sua corte um astrólogo, né, um médico, né, e que era o estrategista, na verdade. O astrólogo atuava para ele como estrategista. E aí, o astrólogo, para sobreviver, mesmo sendo taoísta, às vezes era um rei budista, ele começou a trabalhar nesse sentido. Né? Então, tem todo um conceito de palácio, tem palavras que falam de aspecto mais marcial, mais força yang, força ativa. Então, é uma linguagem no sentido de você compreender a força do imperador. Né? Então, essa estrela polar que está lá no auge do céu, no centro do céu, ela é um imperador. Né? É ela quem rege, ela quem comanda. Né? Que coisa interessante. Eu vou fazer uma pergunta para você. Vou fazer uma pergunta, mas você não responde. Você só pensa que depois eu vou falar com o pessoal que está nos assistindo. A pergunta que eu vou te fazer é sobre para a gente entrar nessa questão. Primeira coisa, é uma astrologia mais voltada para o destino ou para o autoconhecimento e evolução espiritual, ou ambos? Essa é a pergunta, mas não responde, porque você falou de destino e livre-arbítrio, então eu faço essa pergunta e depois a gente já passa. Enquanto você pensa, eu quero perguntar aqui, olha, Elaine está falando, a Aline está falando, a Eloy entrou agora, Mariana, bastante gente aqui conversando com a gente. A Aline me acompanha. Gisele. Que legal, então. E eu quero falar para o pessoal, se tiver comentário, ficarem livres para colocar. E se tiverem pergunta, também podem fazer, e que depois eu pergunto para a Thelma não ficar muito presa aos comentários, eu passo a pergunta para ela. Então, vamos lá.
Destino, a predição, livre-arbítrio, autoconhecimento, espiritualidade, tudo junto, como é que é? Você quer que eu responda agora, né? Ah, então tá. Bom, a gente não tem como separar, né? Nossa vida, nosso caminho, né? O taoísmo é a própria ideia do caminho que se faz, um caminhante que caminha por um caminho que não é reto, né? E é isso que o mapa nos faz, né? Ele vai abrir uma possibilidade. Então, ele nos leva a um autoconhecimento, né? Você tem um destino, você pode nascer, você nasce com aquela carta, né? E você transforma essa carta, né? Eu sempre falo, quando eu faço a minha consulta, né? Eu sempre digo assim, olha, eu preciso saber de você para poder te orientar, né? Preciso saber de coisas suas, né? Isso. Você pode ter uma profissão que você pode ser um excelente... você tem características que você pode desenvolver numa profissão, né? Você pode ser um excelente acupunturista, por exemplo, mas também pode ser um excelente ourives. Tudo vai depender da capacidade de você manusear o metal, por exemplo. Né? Tem uma estrela que fala do metal. Isso é uma abordagem bem contemporânea, Thelma. Pois é, a pessoa pode chegar para mim e dizer assim, não, eu não entendo nada de acupuntura, não. Você, mas você trabalha com metal? Trabalho, eu faço isso, eu sou aquilo. Falei, então, essa ideia é ajudar a pessoa que já está no caminho, né, a se desenvolver. Essa é uma característica da leitura. Mas também tem pessoas que chegam sem nada, né? Então, também são bem-vindas. Então, o mapa, ele é a relação que você tem com quem, né, do consultor com o consulente, ela é muito importante nesse sentido, né? Por isso que eu sempre falo, não é uma coisa que eu faço de imediato, né? As pessoas às vezes perguntam, você manda gravação? Eu falei, não mando gravação, não tem como, eu tenho que conhecer você, né? E durante a minha consulta, eu faço também uso do Xing, né? Porque o Xing vai me dizer o momento, por exemplo, uma pessoa que quer tomar uma decisão, né? Eu posso ver no mapa o momento, mas a atitude que ela vai ter, quem vai me dizer é o Xing. Então, eu abro junto essas duas possibilidades. Ora, tem duas portas aqui, né? Quer dizer, nem duas portas, na verdade. É uma porta que se alarga, né? Que se amplia, que vira uma janela para a pessoa olhar. Né? Então, eu sempre faço isso, né? Eu trabalho também com algumas dicas de acupuntura, de saúde, para também se harmonizar. Isso, saúde. Você falou dois pontos importantes, né? Vocacional e saúde. Uhum. E tem alguma coisa relacional? Relacional, como, por exemplo, algum estilo de comparação de mapa ou de sinastria? Tem alguma coisa? Sim, recentemente eu fiz a sinastria de um casal, né? E aí, por onde é que eu fui? Eu fui por um triângulo que fala da vida afetiva, relacionamento, fala do aspecto da felicidade, que é a nossa interior da pessoa, né? Como ela vive, como ela pensa, e a relação dela com mudança, com transformação, mudança física, né? Porque geralmente tem aquilo, né? Quem casa quer casa, né? A gente brinca um pouco, quem casa quer casa, né? Isso tem um fundamento, né? E esse triângulo fala disso, olha, o relacionamento afetivo com o seu estar no mundo, até com a sua mudança de vida, de atitude de casa, né? E a sua felicidade. Né? Então, existem aspectos muito interessantes nessa abordagem que fala dessa relação. E a sinastria ela é possível. Ela é feita no afetivo, ela pode ser feita no profissional, ela pode ser feita também... parceria de negócios, né? Eu fiz uma recentemente também muito interessante, porque você trabalha com o ambiente, com a relação do meio ambiente da pessoa. Então, você foca naquilo. E foi muito interessante que eu comecei o mapa falando para um dos parceiros, né, sobre a vida profissional dele, e acabei falando sobre a vida pessoal até mais profundamente do que ele imaginava que eu fosse falar ali para ele. Né? Porque as coisas estão relacionadas. Né? Então, o que a gente busca ali? Equilíbrio. Né? Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar... Libra de novo. É bem libriana. Eu gosto de trabalhar com sinastria profissional porque você tem parceiros sócios que se equilibram. Né? Um tem atividade mais ian, é mais impulsivo, outro é mais retroativo, né? Introspectivo. Reflexivo. Então,
Você consegue trabalhar com essas características, né? Então, A gente sabe que nessa parceria que você está falando, comercial e empresarial, é qualquer tipo de pessoa. Isso também se aplica no conjugal, por exemplo. Na tradição antiga, a gente sabe que os casamentos na Índia, tudo, eram feitos entre homens e mulher, mas também pode-se fazer uma sinastria amorosa entre dois homens ou duas mulheres, já que agora a gente já tem esse casamento entre LGBT? sim, Gay não é, mais? claro, a gente vai trabalhar no outro conceito, Nando, a gente vai trabalhar no aspecto individual, né? Aspecto pessoal. Você pode, no mapa, por exemplo, de dois homens, ali, estou falando, pode ter um momento em que um ano que ele está vivendo, aquele casamento seja mais importante para ele do que para o outro, por exemplo, ou que seja aquele momento revelador, transformador, né? Isso acontece, Contar também os desafios, né? Ou alguém que está saindo de um relacionamento afetivo, né? Isso a gente aponta, a gente mostra, né? Eu digo que eu não torço, né? Eu tenho que me manter neutra, né? Então, na verdade, quando eu Lógico. faço leitura de sinastria, o que eu procuro mostrar é como é a situação naquele momento, né? As áreas de Porque compatibilidade, os desafios, não é isso? isso, a gente trabalha com trânsitos também, como a gente chama Isso que de eu ia grande. perguntar, trânsito, ó, que coisa. É, pois é, que é a porta, que é quando a porta se amplia, né? Mesmo com dificuldade, é quando aquela luz se acende, né? Então, olha, caminha por aqui. Como você vai fazer? Aí a gente tem todo um passo a passo, que pode ser mês a mês, né? Toda uma orientação que eu costumo Pode ser fazer, mês a né? mês isso. Tem gente Tem assistindo pessoas. a gente que não conhece nada de astrologia. Então a gente fala em trânsito, eles pensam que é aqui na Paulista, na esquina com a abolição, que fecha o sinal vermelho e fica aquele tráfego, aquele trânsito. Aí é Não é isso semáforo, não, né? né? Aí é Hã? semáforo, né? Aí É é terceira. semáforo. Então o que é o trânsito astrológico para quem não conhece astrologia, Thelma? Pois é, o trânsito é aquela fase, aquela possibilidade, por exemplo, dentro de um ano, ou dentro de 10 anos, ou dentro de um mês, onde você pode, alguém deu uma gargalhada aí, mas onde Ulisses, você. ele conhece meu senso de humor sagitariano, já está Eu acostumado. também, eu também sou sagitariana. Então, eu sou, claro, claro. Então, Claro, evidente. eu sou Sagitário está sagitariana. lá com a flecha para cima, olhando sempre para o céu, né? Isso, claro, claro, pois é. E aí, o que tem a ver com essa questão do trânsito? É essa possibilidade dessa abertura, dessa transformação. Se você tem naturalmente uma casa com desafio, e a gente tem desafios, que entra você naquele mês, naquele ano, durante 10 anos pode entrar uma estrela que diz assim, vamos embora, vamos à luta, né? Vamos ganhar o seu espaço. Seja Leva amoroso, energia, né? Leva energia para aquela área da vida. transformadora, que diz assim, ó, esses 10 anos, muito bom para abrir a sua carreira, né? E eu gosto muito de trabalhar com gente nessa fase, que a carreira, ela rege a gente na fase dos 35 aos 45, mais ou menos, Ah, né? então já acabou para mim, já. Não, não, não. Ela está acompanhando a gente a vida toda. Mas geralmente é quando você realmente investe na carreira. É, Quase sempre é. na faculdade, ou já não fez aquela faculdade, já está buscando outra coisa, é a fase que você, agora eu vou investir. Isso. Então, Não sabe se casa, se compra bicicleta. nesses 10 anos aí, eu gosto muito de trabalhar essa faixa etária, porque quando alguém está vivendo a carreira no destino, toma para si a sua força, né? Você pode estar vivendo a sua felicidade no seu destino. Pode estar vivendo o momento da saúde. Então, tudo isso é muito interessante, né? A gente poder trabalhar nesse aspecto. Mas eu estou falando muito aqui, né? Queria que Não, você. tá ótimo. Eu só queria saber, quer tomar uma aguinha, Thelma, já que você está falando, está com a garganta seca, aproveita e toma uma aguinha. Eu queria saber, o pessoal que está nos assistindo, se estão Uhum, entendendo, se é uhum. tudo, ou mais ou menos, se estão gostando, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. O pessoal que entrou depois do começo, a gente já falou um pouquinho da diferença
da astrologia chinesa, daquele o animal do ano, dos 12 animais, aquelas coisas todas. Ela já explicou que essa abordagem polar taoísta é um pouco diferente. E aí vem a pergunta também. Então fiquem, a Aline adora. Agora ela me convenceu, que ela já falou 3 vezes, agora não tenho dúvida, Aline. Eu sei que você adora mesmo, né? Acho até que você já tem seu mapa polar aí. Eu queria perguntar, então, já que a gente está falando desse tipo de abordagem, como é que a gente pode, por exemplo, aplicar para o dia a dia de uma cultura e sociedade tão diferente como a nossa aqui no Brasil, né? Que é tropical, que é carnaval, você entendeu? Que é picanha, que vamos voltar a comer. Não, eu sou vegetariano. Mas o ano que vem, quem gosta de picanha, você entendeu? Eu quero o dólar baixo para viajar de avião, porque a gente perde muito o Congresso Internacional por causa disso. Como é que a gente casa o Oriente e o Ocidente no século... Eu acho que tudo vem de uma origem só, entendeu? Não, é uma fonte única. É uma sabedoria. Bonito. Né? Essa transformação é a busca incessante, né, que nós temos na nossa vida o tempo todo, né? E quais são as ferramentas que você pode ter? O Oriente, ele é de grande sabedoria, o Ocidente também é de grande sabedoria, né? Mas essa aproximação dos conhecimentos, e aí eu vou falar um pouco torcendo aqui para o meu lado, né, hoje em dia, todo esse conhecimento, eu vejo essa astrologia e esse conhecimento como algo de uma visão completa, né? Completa no sentido do holístico, né? Daquilo que você pode trabalhar em vários níveis, complementariedade. Você não sai de uma consulta dessa, né? Só com uma receita, né? Então, eu acho que tem a oportunidade de você olhar para vários aspectos da sua vida. Isso não é só privilégio dessa astrologia, eu sei, né? Que a astrologia ocidental, nós temos excelentes astrólogos, né? Grandes trabalhos são feitos com isso, de transformação, né? Então, mas a visão chinesa, a visão taoísta, ela vai trazer algo, né? Uma leitura, digamos assim, diferente, né? Entre aspas, né? Desse convencional que a gente conhece, né? Então, eu acho que tem essa particularidade, principalmente para nós ocidentais. Isso. Isso talvez tenha grande relevância, né? E como eu falei também, dessa visão de você somar possibilidade de transformação. Então, você entra com informações sobre a casa, coordenação da energia no ambiente, com a questão do que você pode fazer como prática de exercício chinês, né? Então, tem todo o conhecimento que vem junto. Eu estou vendo uma pergunta aqui. Isso, a Gisele, nossa amiga lá, astróloga da Bahia, ela perguntou aqui, falando de Salvador, eu peguei começando, ela está falando de Salvador, não é fofoca do Salvador, Allende, nada, ela está falando de Salvador, da cidade que ela mora. Então eu peguei começando, mas queria saber sobre relacionamentos amorosos, a compatibilidade é pelo ano de nascimento? Oi, Gisele. Não pelo ano de nascimento. Essa é uma abordagem dessa astrologia que a gente chama dos 12 animais, né? Que é como se você abrisse um horóscopo de revista e dissesse, ó, eu sou peixes, com quem é que vou me sintonizar amorosamente? É mais ou menos essa abordagem, né? Então... Cabra não dá bem com gato, serpente com tigre também não dá. É mais ou menos assim, né? Então, não é isso. Tá? Pela a data de nascimento, você converte, né? Mesmo na astrologia, mesmo se não for astrologia polar, que é a qual eu trabalho mais diariamente, você tem a basica, os 4 pilares, você vai fazer a compatibilidade energética. Então, se você tem uma energia do metal, e o seu marido, namorada madeira, por exemplo, você vai ter uma dificuldade. Porque o metal, ele vai cortar madeira. Então, é uma relação sempre que você deve prestar muita atenção como você conduz o seu relacionamento com o outro. Né? Se o outro for madeira, isso dentro do seu mapa. O outro é sempre representado como madeira. Eu estou citando sempre nesse caso que eu citei, por favor, né? Você metal, ele madeira. E se você arranjar um cônjuge que seja madeira,
Então você reforça mais ainda, né? Então, é por aí, essa relação, essa leitura que a gente estabelece, tá? Energeticamente. Então, falamos isso das energias. Bom, só esse papo do metal, dos elementos, já dá uma aula, um curso, não é verdade? Isso, é verdade. Vou perguntar rapidinho, você só tem 3 segundos para responder, que senão a gente vai enveredar por um assunto que a gente vai deixar lá para o final só. Quanto tempo, mais ou menos, quantos anos de estudo de formação para se ser um profissional da astrologia ou desse conhecimento das estrelas polar taoísta? 3 segundos, hein? Quantos meses, quantos anos? Eu vou dizer para você, basicamente, 2 anos, para você ter acesso a todo o conteúdo das 157 estrelas e de todas as relações estabelecidas. Então, 2 anos de estudo intensos, né, dedicação, e aí é interessante porque precisa realmente ter quer dizer, não é que precise ter, né, Nando, mas toda vez que você começa um trabalho, um estudo, né, e se você quer ir adiante, você tem que ter dedicação, né, você sabe bem disso, né? Então... 2 anos passa rápido, dá para encarar. Você olha no mapa de alguém e você fala assim, olha, você tem jeito de conselheiro astrológico. Você fala isso? Eu não faço isso não, nunca fiz. Eu acho que é porque a gente tem estrelas, tem uma estrela que é a estrela do conhecimento, de alguém que pode ajudar e orientar, né? Que é como se fosse um curador, um médico, um sacerdote. Então, se a pessoa não tem um caminho espiritual, se ela é médica ou médico, ela, digamos assim, ela já está cumprindo em parte aquela ideia da energia. Mas se ela não se ela não trabalha com cura, né? Eu sempre digo, procura ser um bom professor, né? Pode ser um bom ator, né? Então, assim, existem estrelas que podem falar desse talento. Talento. Né? Ela só tem nome chinês ou tem em português também? A gente só trabalha com ela eu trabalho com ela em chinês, mas eu agora costumo falar ela em português. Então, ela é um sacerdote, é o Tianlian, que é o protetor, né? Pode ser Tianlian é o protetor do celestial, né? É aquele que protege. Já gostei dessa estrela. Agora estou curioso, tenho que ver no meu mapa onde é que você está esse Tianlian. Pode ser um bom curador, né? Uma pessoa que ajuda, curador no sentido daquele que toma conta, né? Cuidador, né? E agora o astrólogo, na verdade, ele é mais ligado à parte emocional, sensual. Ele é flor de pessegueiro, ele é mais encantador, ele tem um aspecto mais florido, né? Do que esse cuidador. Ele já é uma outra estrela, na verdade. Entendeu? Então, eu vejo. E eu, só para ser breve, né? Eu atendo muitas pessoas da minha área que trabalham com reiki, né? E essa estrela, tem uma estrela que trabalha muito com as mãos, com a habilidade manual, né? Então, pessoas que estão buscando, né, trabalhar as mãos, um músico, um reikiano, sempre aparece no mapa aquela estrela. Que para a gente é o Mercúrio, né? O Mercúrio é neutro e quando ele se junta com outro planeta ou no outro signo, ele pega aquela energia, aquele simbolismo, não é? Daquilo de se fazer, né, com as mãos, né, da realização. Com as mãos, é o seu instrumento, assim como o cantor e outros, os professores usam a voz, né, usam a mecânica. Bom, vou voltar um pouquinho lá. Você estava falando, é um outro assunto, e aproveitando para as pessoas. Gente, já passamos do meio de campo aqui, e já vamos encerrar daqui a uns 10 minutos, 15 minutos, não sei, depende do interesse de vocês e depende da disponibilidade. Eu, só de falar um pouquinho aqui, já estou bebendo água para minha garganta. Mas, então, aproveitem para colocar seus comentários, a pergunta, obrigado a Gisele que colocou. A minha pergunta agora é sobre o que você falou, né? A gente tinha falado um pouco de espaço, essas coisas, então eu queria saber da relação, se existe, dessa abordagem taoísta dos polar, se tem alguma relação com Feng Shui, se tem a relação com espaços, com direcionamento norte, sul, leste, oeste, onde é melhor morar, onde é melhor... Existe isso ou não? Um compasso, uma bússola? Olha só, vou dar uma resposta taoísta para você. Sim e não. Já entendi. Já entendeu tudo? Sim e não. Já entendi. É aquele gato que está morto dentro da caixa e está vivo ao mesmo tempo. Vocês vão saber quando abrir a caixa. Né? Isso não é caetanear, mas é assim não. Porque o que acontece?
O Feng Shui, ele fala da ordenação energética do céu, do vento, né, e da terra através da água. Então, você está trabalhando o tempo todo com essa concepção. A gente tem uma área dos imóveis na vida da gente. E os imóveis falam da herança da casa, que a gente recebe, do aspecto mesmo material de onde a gente vive. Então, a sua casa, né, o seu material, o seu palácio da casa, ele está dentro de uma área. Você trabalha energeticamente ali. Agora, o Feng Shui, ele vai, se você faz um mapa, vai fazer um mapa de Feng Shui. Eu digo, olha, o mapa do Feng Shui é bom quando você já fez o mapa da astrologia. Porque aí você vai poder se orientar dentro da casa, né? Então, por exemplo, no Feng Shui, você tem que saber quem é o dono da casa. É uma família. Você tem que saber quem é o dono da casa. Ah, comprei a casa com meu marido. Ah, mas quem é que fica mais tempo dentro da casa? Quem é que dá as ordens da casa? Então, você precisa saber disso. E aí você tem que fazer o seu mapa primeiro para saber a situação em que você vive. Quais são, né, o seu momento de vida. Não adianta você ser a dona da casa, fazer um mapa para você, né, fazer uma planta de casa do Feng Shui, você tem um conflito familiar, né? E que você pode entender um pouco desse conflito com o seu mapa natal. E aí é mais fácil você ir para dentro da casa e ordenar a casa, entendeu, Nando? Então, eu sempre faço isso. São conhecimentos complementares. Eles se somam. É aquela ideia, a mesma ideia do astrólogo, né? Você vai num bom astrólogo e ele vai abrir para você um leque de opções. Você vai numa... né? Então, o que pode ser oferecido, né? E aí é o que você faz com o seu conhecimento, né? Astrologia ocidental. Já que você falou isso, me ocorreu uma outra pergunta também, que é, por exemplo, assim, existe esse estudo feito para um país, como a gente tem um mapa da independência do Brasil? Existe isso ou é só para humanos? Pois é. Para país é muito difícil. Porque, por exemplo, há pouco tempo, eu fiz agora no dia 7 de setembro, me convidaram para falar sobre a energia do ano, do dia da independência. Aí eu fiz um mapa, né, dentro da astrologia chamada 4 pilares. Eu não abri porque não tem casas. Então, eu peguei a data do momento, até foi na internet, né? Vi a data uma hora da proclamação, do grito, né? Da independência-morte, e fiz um mapa. Então, eu consegui ver lá a energia do ano de 1822, que, se eu não me engano, também era um cavalo, né? Então, era um ano de cavalo. Então, você traz um cavalo de água, se eu não me engano. Então, você faz essa leitura. Né? Você poderia fazer a leitura para um país? Poderia, mas a gente sabe a hora que o Brasil foi descoberto, por exemplo. Aí a gente trabalha com a hora da independência, que eu achei muito mais interessante, que é o momento que você tem o Brasil como nação. Né? Então, você pode trabalhar nesse sentido. Né? É só curiosidade, era só para saber, né? Se poderia trabalhar com aí a gente vai trabalhar com 4 pilares. 4 pilares, ele não vai abrir casas, mas ele vai falar das combinações, né? Uhum. Então, do mais antigo da sua vida, da sua ancestralidade, passando pelo momento que você né, vivendo, até chegar na sua descendência. Você pode trabalhar com essa evolução, digamos, com esse caminhar, né? É possível. Muito interessante abordar isso. Eu aposto que seja mesmo. Tenho muita curiosidade, porque está ficando cada vez mais na moda, depois da pandemia, a astrologia mundial, e política, e de eventos, e de terremotos, pandemia, essas coisas todas. Mas já que a gente estava falando todo sobre saúde, sobre desenvolvimento, eu queria saber se tem a estrela da morte, né? Como seja na astrologia tradicional, fala assim, eles falam, né? Dá para calcular, se não a hora, pelo menos o dia, ou o ano, ou que alguém vai desencarnar, ou então por que motivo, se é por acidente, se é por doença. Então, são duas perguntas em uma. Existe a estrela da morte no taoísmo, no polar, e é permitido ou proibido se pesquisar sobre o desencarne? Olha, proibido não é, porque nada tem uma regra, né? Se existe o conhecimento, ele está aí, ele, de uma certa forma, ele pode ser acessado. Existe uma questão do seu princípio em relação a isso, né?
porque você vai trabalhar dentro de uma... a visão é a vida. Olha só, essa astrologia fala da capacidade de você viver durante 120 anos, porque você pode viver cada casa da sua vida 10 anos. Então, você traz uma potencialidade de vida. A gente pode ver longevidade no mapa, né? A gente pode ver a longevidade de uma carreira, por exemplo, a longevidade de um relacionamento, a longevidade da vida de uma pessoa, né? A longevidade dela com os filhos. Isso tudo a gente pode ver. E a gente pode ver também um momento da vida que tem aquela situação difícil, né? Aquele trânsito que fica mais difícil ainda, que tudo vai dar errado, né? Mas ela tem a possibilidade dela transformar isso, né? Então, eu costumo dizer assim, se você está fazendo um mapa para uma pessoa que está dentro de casa, que está num trânsito ruim, o que você vai avisar essa pessoa? Olha, cuidado com a sua casa, né? Cuidado com a instalação elétrica. A gente tem uma estrela que fala de fogo em casa, por exemplo, né? Então, você vai falar para aquela circunstância do mundo dela. Se é um cara que vive viajando, você vai dizer, olha só, eu acho que nesse período não é bom andar de avião, porque o seu metal está muito próximo da Terra. E o avião é pelo contrário, ele está voando, né? Ele quer ficar o mais possível longe da Terra. Então, existem essas correlações, entendeu, Nando? Mas, assim, saber quando uma pessoa vai partir, desencarnar, né? Ninguém sabe. Né? Isso é da transformação da própria vida, né? Eu perguntei isso porque nós estamos conversando de ciclo, então tudo tem início, meio e fim. Né? Sim, pois a gente mas deve aproveitar todas essas fases. Sim, mas, por exemplo, tem pessoas que podem queimar o cartucho cedo. E aí é um risco para ela. Aí está lá, porque se diz assim, ó, dos 14 aos 24, dos 14 aos 23, você vai ter problemas, você tem bloqueio, pode ser que essa pessoa morra nesse período. Porque a casa dela está bloqueada, né? Então, mas pode ser que sejam os pais, entendeu? Então, tudo isso a gente avisa, né? A gente fala, ó, esse mês não vai fazer isso, não vai arriscar, entendeu? Né? Então, por exemplo, a pessoa que vai para um lugar que ela vai em um lugar diferente, né? Pela primeira vez na vida, né? E talvez não seja favorável a mudanças nela. Eu digo, ó, não vai, espera passar. Uma operação, né? Eu digo, acho que esse não é um bom mês para operar. Isso. Entendeu? Porque às vezes, assim, como você falou, tem uma cirurgia marcada, as pessoas ficam com medo, tem uma viagem de avião, fica com medo, ou então está com uma debilidade na saúde, mas às vezes a pessoa está super saudável e sofre um acidente. Uma interrupção. Mas esse acidente não tem a ver com saúde. Sim, mas esse acidente pode ser visto no mapa no sentido de você ver como está. Prevenir a casa, por exemplo, se ela está com dificuldade na carreira e ela tem que viajar, pode ser que ela sofra um problema relacionado à carreira. Entendi. Ela pode perder dinheiro na justiça e se sentir mal, entrar em depressão, e isso é uma coisa que pode durar 10 anos, por exemplo, se prolongar durante 10 anos, entendeu? Né? Então, existe essa observação, né? A gente sempre procura alertar, né, no que está vendo no mapa, né, mas não uma leitura, né, aprofundar nesse sentido. Na primeira leitura, que a gente está falando de uma leitura inicial, a gente sempre alerta, né, para o que a gente vê de bom e de ruim, né, e como é que ela vai lidar com isso, né, como é que ela vai transformar isso. Eu estou falando nisso porque eu vou tentando costurar tudo. Por exemplo, nós estamos no mês de Setembro Amarelo, em que é a prevenção do suicídio. O suicídio é uma forma de desencarne, de morte. O suicídio está ligado com a depressão, né? Que antigamente achava que era frescura, hoje já sabe que é uma condição médica, é saúde, que tem a ver com a química cerebral, e a depressão está ligado com melancolia também, que é um dos temperamentos clássicos da astrologia médica da Grécia Antiga. Então, existe no taoísmo e nessa astrologia, as estrelas, alguma coisa que fale, que seja, por exemplo, para a gente aqui no Ocidente, a gente tem
os 4 temperamentos, né? Que é diferente dos 4 elementos, né? Melancólico, sanguíneo. Já na Índia, eles têm esqueci o nome agora como fala, dashas ou doshas, uma coisa assim, que são 3 tipos. É como Dashas ou doshas. Né? Não, a gente não tem como, pela astrologia, a gente não tem como ver um padrão. Aí entra a medicina chinesa, que vai falar de deficiência e equilíbrio dos elementos. Você pode ver... Então, por exemplo, na Casa da Saúde, você pode dizer para uma pessoa, olha, o seu cuidado com o pulmão, cuidar, né? Cuidado não é fique preocupada, cuide do pulmão no inverno, por exemplo, né? Ou dá uma atenção extra. Ou, por exemplo, que você se alimenta, né? Se você tem uma estrela que fala da boca na doença, isso significa que você pode ter problemas dentários, problemas de digestão, né? Aí, uma pessoa que sofre muito com problemas de afta, né? De dificuldade para falar, né? Dificuldade física. Então, a gente trabalha com esses padrões, né? de combinações dos arquétipos das estrelas, né? Com a relação do elemento. Né? Então, a boca tem a ver com fala, a boca tem a ver com metal, né? E aí eu estudo da energia do próprio metal, né? Então, ele vai acometer esse sistema digestivo, por exemplo, né? Então, a gente trabalha nesse nível, mas não com esses padrões definidos nesse sentido. Agora, a gente pode ver desequilíbrio emocional? Sim, na casa da felicidade, né? Se você é muito impulsivo, né? Se você tem casa dos pais vazia, por exemplo, que não tem nenhuma estrela principal ali, ou secundária, vai ser mais difícil para você, né? Tem pessoas que têm todas as estrelas ativas, impetuosas, de força Yang na casa dos outros. Não tem nada em si, tudo é muito introspectivo. Ora, essa pessoa, ela precisa transformar a sua força interior, né? Então, essa é uma boa pessoa para se trabalhar com os aspectos Yang da vida dela, fortalecer. Interessante. Né? Bom, agora nós estamos entrando na reta final para terminar. Gostei bastante. Tem bastante, mas tem que deixar lá com vontade de quero mais, senão o pessoal depois fala assim, já aprendi tudo, não tem mais nada para aprender. Então, tem algumas perguntas aqui, eu vou ler para você, e minha tela, eu fui ler uma pergunta lá atrás, e minha tela ficou travada, e eu não vi que entrou tanta gente que veio aqui, né, veio aqui nos ver, tem gente que deu boa noite, eu não... Então, vamos ver aqui, tem algumas perguntas, eu acenei para todo mundo, acho que a Rosângela tinha perguntado, acho que você contemplou essa pergunta dela. Se você identifica no mapa do consulente está próximo do desencarne, como você trabalha? Rosângela, acho que ela já explicou isso, porque não tem como saber do desencarne, e ela já explicou como ela trabalharia com o cliente ou com a família do cliente. Tá? Se você não entendeu, depois você pode perguntar, ela pode te escrever depois, não pode repetir? Porque claro. Tá todo mundo aí tá tem acesso ao Instagram da Thelma, então vocês, por favor, se puderem passar a seguir, né, que ela está sempre postando alguma coisa a respeito. Vocês viram que ela participou. O Cal, Sueli, Ana Lessa, que trabalha com saúde, tá? Tanta gente aqui, tem mais o Vânia Hungria, obrigado. A Aline falou, é interessante fazer o mapa anualmente na data do aniversário, como a Revolução Solar, ou você pode consultar quando você tiver uma dúvida ou uma necessidade de aconselhamento mais de uma vez por ano? Pode ser quando tiver uma dúvida, porque, na verdade, o aniversário, ele não vai estabelecer a diferença assim, né? Então você vai trabalhar com uma data que você converte, e aí, por exemplo, você pode fazer isso no ano que vai ter no dia 21 de janeiro, é um ano novo chinês, né? O ano do coelho. Você pode fazer antecipadamente para a gente ver como vai ser o ano. Ou, como eu falei, você entrar num trânsito novo de 10 anos. E aí, se você tem um trânsito, naquele momento, de acordo, você vai focar, vai viver 10 anos na carreira, opa, você está com muita possibilidade aí de grandes transformações. Mas pode ser que você esteja entrando no ano que seja do afetivo. Aí também
né? Aquele momento de planejar, casar, ter filhos, etc, etc, né? Então não é nada rígido, nada físico, nada fixo, né? Rígido nem fixo, né? Eu geralmente, por exemplo, nesse período do ano agora, eu já não faço mais tanto mapa, né? Eu peço, assim, porque já é o ano que vem e é para trazer energia, mas eu sempre faço. Por exemplo, se eu fazendo um mapa agora, eu pego a energia de 22, eu já pego a energia de 23 e falo um pouco sobre o mapa natal, né? Então, por isso que as consultas são geralmente longas, né? Porque São tem só bastante... longas, isso, aí. E por uma questão de energia, eu também faço isso. Eu prefiro dividir as consultas, sabe, para poupar minha energia e a energia da pessoa, não misturar os assuntos, ter um tempo para digerir. Então, eu vejo isso como uma boa prática. É, claro. Que bom. Acho que a última pergunta que a gente tem, então, aqui, que é da Gisele também da Bahia. E acho que ela não tinha entendido, porque a gente tinha conversado lá e depois você repetiu. A pergunta dela, assim, então, ela ainda estava misturando os animais com os pilares, as estrelas polares, né? Polar, taoísta. Então, ela tinha perguntado, Thelma, além dos 12 animais distribuídos nas 12 casas, cada um deles tem uma energia diferente? Olha, isso é um papo para uma outra live, mas assim, só para resumir, como eu falei, as casas elas vão receber forças, estrelas que têm natureza e nomes diversos, qualidades, arquétipos diversos. Então, as 12 casas, elas não são casas que vão ser preenchidas com essa energia. Os animais ou os signos, eles são só, digamos assim, a parte terrestre, né? Então, é como se fosse um suporte, né? Então, nesse sentido, por isso que eu digo sempre que é muito difícil eu falar sobre o cavalo, por exemplo, né? Porque é 1/8 da sua história. E quando a gente fala cavalo de fogo, aí você já tem um componente. Aí você leva isso para dentro de uma casa, de um mapa, isso já tem uma força. Então, ela é mais sutil, tá, Gisele? Ela é no sentido de ser mais além do que isso. Eu realmente, quando a gente fala de uma coisa assim, solta, né, como é difícil falar, né? Mais ou menos como brincar, né? Eu sou Sagitário, e aí? Mais complexo, né? Mais complexo, né? A Olha, gente o precisa... Mercúrio está travando, aqui o Mercúrio retrógrado está dando sinal que já abusei da paciência dele, porque eu rezei, mas eu rezei só 60 minutos, então ele já está querendo cortar, congelar a nossa cena aqui. Então... né? Ele foi bem fiel aí ao Instagram, né? Foi sim, o Instagram tem dado problema. Olha, vamos ver, 2 últimas perguntas, essa aqui é sim ou não, é bem rápido. A Aline perguntou, o Ano Novo Chinês é a primeira lua nova de janeiro? Não, ele é a primeira lua nova não de janeiro. Quando começa o ano, não é janeiro. Dentro do calendário, não é janeiro. Nem sempre é janeiro, depende. Por exemplo, esse ano foi 4 de fevereiro, se eu não estou enganada. 4 de fevereiro. Eu acho, na minha santa ignorância, que é mais em fevereiro do que o janeiro, mas a gente deixa isso para confirmar, né? Como não é um calendário fixo, é móvel, então... deixa eu ver. Helena Elizardo está falando, cheguei no final. É Mercúrio retrógrado, é assim mesmo, Helena. Eu também nasci com Mercúrio retrógrado, eu chego sempre no final, leio o livro de trás para frente, é assim que a vida vai indo. Então não se preocupe, vai ficar gravado, perguntaram, vai ficar gravado aqui no IGTV do meu canal, depois no canal de Thelma também, e eu vou fazer uma cópia e mandar lá para o Astrocabana, que é o meu canal no YouTube, para pessoas que não têm acesso ao Instagram, tá bom? Então isso vai ficar à disposição. Tem mais 2 perguntas, e as últimas perguntas, viu, gente? Que agora a gente tem o Fabrício Ranzolin, do Rio Grande do Sul, estão falando, está comparando, ele é estudante dos nakshatras indianos, e diz que é assim mesmo, como trabalhando com as estrelas, deu parabéns pelo seu trabalho, então tá ótimo. E, gente, então é assim, ó, vamos lá, são 2, eu acho que é uma pergunta final, duas, e a gente vai encerrar, tá bom? Aqui alguém está perguntando, sim, queria saber o seu contato. O seu contato é esse aqui, nós estamos conversando, como é que fica aqui no Instagram seu contato? @Thelma, sem H, Bonial, BO do Exenziaú, né? E eu tenho uma página também chamada Ziwei do Oxum.
que é em chinês, a astrologia polar taoísta. A gente trabalha com... Ziwei é Z-I-W-E-I, é isso? Ziwei. E Dou Shu, que é o cálculo das constelações da estrela polar. É o nome dessa astrologia. Tá. Ziwei Dou Shu. Vocês acham que se digitarem Thelma Bonial ou Ziwei Dou Shu, vocês encontram aqui no Instagram. Vamos ver aqui. Thelma Bonial é mais... se alguém aí puder digitar para a gente o que o contato da Thelma, se ela puder digitar, vocês já vão saber. A última ou penúltima pergunta é da Tatiana. Ela falou, eu vi num vídeo de uma astróloga que ela disse que se a pessoa não tem determinadas coisas no mapa, não adiantaria nem a pessoa jogar, porque ela nunca vai ganhar. Isso é visto também no mapa chinês? Olha, não. A gente tem vazios que podem ser preenchidos. Então, se você tem uma casa do cônjuge sem estrela principal, você vai se voltar para o mundo exterior para preencher isso. Né? Isso é muito um fatalismo, mas você fala, olha, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Né? E o mapa é o grande desafio. Então, se o vazio está presente, né? Uma pessoa que foi adotada pode aparecer no mapa dela um vazio. E aí você vai dizer, então tá, é isso, viva assim, né? Não, você vai trabalhar a relação dela com o mundo exterior. Quantas pessoas que são adotadas e se fazem o mundo exterior, voltam para o mundo exterior e se realizam, e também quantas pessoas nascem naquela família gigantesca, mas se sentem órfãos, né? E vão se relacionar com o mundo externo. Então, esse que é o grande barato da vida, né? Então, da circunstância, você aproveitar a circunstância celestial, né? A circunstância da Terra e a sua circunstância. Tá no momento certo, no lugar certo, fazendo aquilo que precisa ser feito, entendeu? Então, eu tenho muito essa visão, sabe, Nando? Né? Eu tenho as dificuldades são para todos, né? Em todas as circunstâncias. Né? Ninguém é perfeito, não existe perfeição. Então, esses vazios, essas dificuldades, eu não vou chegar para uma pessoa e vou dizer, olha, meu filho, você nunca vai ser feliz. Né? Você nunca vai crescer na carreira, você pode ter mais dificuldades para a sua carreira. Né? E aí você vai ter que trabalhar em outras áreas da sua vida para preencher aquilo ali. Né? Mas então, esses vazios são importantes, são desafiadores. Né? Então, vou puxar a sardinha para o nosso lado. O sagitariano é um bom astrólogo, conselheiro e professor, porque ele sempre abre uma portinha, né? Uma esperança, um otimismo, você entendeu? Quer dizer, nunca vai colocar a etiqueta dizendo impossível, missão impossível. Então, isso eu acho legal. Estamos começando a nos despedir. Queria agradecer, Nando, muito você. Então, muito obrigada pelo convite. Pode se despedir do público aí, Thelma. Queria agradecer a você, agradecer aqui o espaço que você criou, que dê muitos frutos, né? Que traga muitas possibilidades para as pessoas, muito conhecimento. Isso é muito importante para a gente, tá? Estar com o seu público também é muito importante, né? Aí ele faz com bom humor, isso é verdade. Então, agradeço muito essa oportunidade. Muitas felicidades, que a gente possa estar sempre compartilhando desses conhecimentos, dessa sabedoria. E a quem está aqui, muito obrigada pelas perguntas. Tem amigos aqui, né? Carol chegou agora aí. Tá tudo aqui mandando coração. Pessoal, vamos mandar um monte de coração aí para a Thelma, por favor. Na minha página, porque eu também vou falar um pouco mais sobre essa questão do ano novo, quando a lua começa direitinho para você, tá bom? Um abraço, Nando. Muito obrigada. Tá bom. Eu agradeço a sua disponibilidade, agradeço a todos que estiveram presentes aqui conosco, que ainda estão até agora, os que vão assistir depois. Então, tem um contato da Thelma aí para perguntar. Eu gostei muito dessa abordagem, porque é uma das coisas que eu gosto. Ela colocou essa possibilidade de crescimento, de transformação, de mutabilidade, que não é rígido e fixo, ou determinista, como alguns aspectos da astrologia indiana ou clássica medieval. Então, eu gosto muito disso. E também de aprender que existe muito mais, além dos 12 signos do zodíaco chinês, que a gente aprende, aqueles 12 animaizinhos, que também funciona, viu? Porque eu já trabalhei junto com a astrologia ocidental com aqueles animaizinhos e me deu uma visão muito grande de uma pessoa
cuja relação com a família não estava clara no mapa astrológico tropical ocidental que a gente usa aqui, moderno, né? Psicológico ocidental. E quando eu casei o animal do zodíaco chinês, entendi aquela relação forte com a família, que era um sagitariano que não conseguia sair de casa. Eu falei, tem alguma coisa aqui. Então eu fui pescar lá. Também funcionam os 12 animais. Então a gente só tem... E eu peguei como... Somar. E eu peguei como missão minha, viu? Entre outras coisas. Thelma, é assim, dar uma visão o mais ampla possível para os meus seguidores, meus colegas, sabe, assim, da gente compreender um pouquinho da astrologia védica, da astrologia uraniana, da astrologia chinesa, da astrologia medieval, kármica. Agora só está faltando a astrologia asteca, astrologia maia e asteca, que a gente vai trazer também. Bacana isso, bacana. O calendário deles é fabuloso, né? É fabuloso, é fabuloso. Então, gente, muito obrigado, uma boa noite para vocês. A gente está se despedindo. Tchau e até a próxima, viu? Um abraço a todos. Tchau, obrigada. Obrigado. Tchau, vou desligar.